Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, versão especial nesse período em que todas as atenções do Brasil e do mundo estão voltadas para a pandemia do coronavírus. Estamos ampliando aqui a nossa abordagem aqui nesse espaço, que passou a ser quase diário, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a olhar para esse momento, entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. O meu convidado é especial. Ele já atravessou a remo o Atlântico Sul, já passou 13 meses na Antártica, já completou a circunnavegação polar depois de enfrentar fortes tempestades, e tudo isso ele enfrentou o mar sozinho. Eu estou falando do navegador e escritor Amir Klink. Amir, primeiro, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Acho que não tem como começar esse papo te perguntando, como é que está sendo essa sua quarentena aí. Fiquei sabendo que você está aqui em São Paulo, Imagino que não deve estar sendo fácil também, mas enfim, o fato de você já ter ficado muito tempo isolado em várias expedições que você fez aí ao longo do mundo, você vê alguma semelhança? Você acha que talvez para você seja um pouco mais fácil ou são situações bem diferentes? Obrigado, Amir. É prazer em estar com vocês. Eu tenho mais de 30 anos de experiência de viagens para a Antártica, em barcos que a gente fez aqui no Brasil. Esse ano a gente fez 3 temporadas no último verão. Voltamos há 2 meses e pouco atrás. Nunca poderia imaginar uma situação como essa. E, embora eu tenha passado períodos longos sozinho, em espaços muito confinados, com muita escassez, com condições meteorológicas diabólicas, a gente num barco sempre tem um propósito e um destino. E nós estamos vivendo uma situação que eu nunca imaginei. A gente não sabemos aonde vamos parar. O que sabemos é que não vamos voltar pelo mesmo caminho. Então, para mim, está sendo difícil, um novo desafio. Agora, de certa forma, Amir, o que um certo isolamento, um certo recolhimento, você que já viveu isso, ainda que, como você disse, são situações diferentes, mas o que um certo recolhimento, esse certo isolamento pode nos ensinar? Por tudo que você viveu, acho que você tem muita base, muita bagagem também para muito olhar interno, eu acho, muito recolhimento para passar uma mensagem, enfim, o que isso nos ensina, cara? O isolamento confortável, sem risco, faz a gente pensar muito. Eu não sei se é bom pensar muito, eu não sou filósofo, gosto de filosofia. Agora, o isolamento com risco e com dúvidas faz a gente aprender muito. E eu acho que nós vamos aprender muito sobre a nossa situação social no planeta. A primeira coisa que eu percebo, eu já percebi isso antes do que minha família, por exemplo, mas a gente começa a enxergar quem são os nossos provedores. A gente pode estar fechado num quartinho agora, pendurado numa palafita em Manaus, sofrendo, sendo xingado quando sai na rua e não sei o quê, mas a gente começa a enxergar que tem muita gente trabalhando para que a gente possa ter um mínimo de conforto, que eu chamo de os nossos provedores invisíveis. Normalmente, a gente, no mundo moderno, a gente não presta atenção para eles. Mas eu sei que eu devo ter milhares de funcionários, embora eu não tenha muitos. São as pessoas que fazem a energia chegar na minha casa, são as pessoas que provêm os serviços que eu uso. E agora todo mundo está percebendo quem são seus verdadeiros provedores, assim como nós somos provedores de muitas outras pessoas, provedores invisíveis. E eu tenho uma certa dificuldade de lutar numa guerra sentado no sofá. Eu preferia, para falar a verdade, lutar em pé. Eu preferia sair na rua e brigar com esse cretino desse vírus aí. Mas eu estou seguindo as orientações. Tenho muitas dúvidas sobre se a política que está sendo adotada é correta. Tenho muitas dúvidas também sobre o oportunismo, principalmente de políticos e de celebridades que desandam a dar palpites e dar exemplos de suas quarentenas gourmet e essas hipocrisias tão recorrentes no Brasil.
mas a gente decidiu seguir as orientações e ficar quieto. E Amir, talvez os que mais vão sentir são as pessoas mais, a classe social, né, mais excluída de alguma maneira, né? Você vê assim também os países mais pobres, quem depende muito mais do Estado numa situação como essa. Você chamou a atenção, né? Porque às vezes talvez seja um pouco mais fácil, entre aspas, porque eu acho que não é fácil para ninguém, mas assim, quem tem uma certa possibilidade de se isolar dentro do seu espaço, aquele ambiente mais conhecido, do que propriamente as pessoas mais simples, mais pobres, que também vão sofrer, ainda que esse vírus ele é democrático, né? Ele não escolhe classe social, a gente tem observado tudo isso, mas talvez nesse momento de quarentena, você acha que esse isolamento para alguns vai ser mais difícil e tem gente que vai sofrer mais, Amir? É mais ou menos isso que você está querendo dizer? Sem dúvida, as classes menos favorecidas vão sofrer mais, assim como os países mais pobres aparentemente vão sofrer mais. O que eu acho interessante, no caso do estudo da Itália, por exemplo, é que o evento foi mais contundente nas regiões mais ricas. E outro dia a menina que trabalhava em casa, ela falou, mas seu Amir, isso aí é uma doença de rico, só dá em rico. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Estatisticamente, eu acho que a doença está atacando mais as pessoas que tinham condições sociais melhores para se locomover, viajar, moradia. Ele não escolhe muito a marca do condomínio, a classe social, mas está indo no topo. E eu acho que isso tem um aspecto interessante, um aspecto que vai fazer a gente assim redesenhar essa nossa hipocrisia. Eu acho que vai fazer também todos nós começarmos a pensar o que é essencial para o nosso bem-estar, o que é supérfluo, tem espaço para o supérfluo? A minha filha estava trabalhando agora para fazer um barco e atravessar o Atlântico sozinha, e ela virou, eu falei, filha, morreu o seu projeto? Ela falou, pai, é supérfluo. Qual a importância de eu realizar um desejo pessoal quando o mundo está vivendo um problema tão grande? Eu acho que eu posso fazer coisas melhores na minha profissão, ajudar mais pessoas. E eu achei isso uma afirmação muito que traz muito alento. Então nós vamos de fato procurar o essencial. A gente precisa ter tantos cavalos no motor do carro, a gente precisa consumir tantos quilowatts na maldita casa, a gente precisa ter uma desgraça de uma casa própria. Ninguém tem casa própria. A sua casa, seu lindo apartamentinho, eu lamento informar, não é seu. Você recompra a cada 40 anos. Para de pagar o condomínio e o IPTU do seu apartamento durante 6 anos para você ver de quem que ele é. O que a gente precisa ter? Moradia digna. A gente não precisa ter os carros. Nenhuma empresa de aviação é dona de aviões. Eles provêm mobilidade aérea. Então, assim, a gente vai repensar as nossas reais necessidades e eu acho que vamos aprender muito começando a buscar o essencial. E é isso que eu gosto na minha profissão. A gente usa barcos muito precários, usa barcos caros também, mas a gente sabe que o que levou uma vida para fazer pode sumir em segundos. E quando você tem essa noção da finitude, você muda a tua escala de valores. Eu não quero mais ter bens, eu quero ter o benefício de uma vida divertida, eu quero poder contar histórias legais. Que adianta eu ser dono de meia dúzia de bancos? Eu me considero hoje mais rico do que o dono do banco onde eu tenho conta. Aliás, o dono do banco onde eu tenho conta, outro dia fez uma palestra maravilhosa. Ele falou para 6 mil gestores do Banco Itaú. Nós, com nossos prédios maravilhosos de aço e concreto, nossas agências luxuosas, dignamente mobiliadas, diante desses moleques hoje que fazem tudo pela internet com uma agilidade impressionante, estamos ferrados. Quer dizer, quando o CEO de uma gigantesca instituição bancária, onde eu tenho conta, quase corri lá para fechar a conta, fala isso, o cara caiu na realidade. E é uma mudança dolorida. A gente precisa, para fazer uma pauta na redação, locomover na cidade de São Paulo por 30 quilômetros, 1,5 toneladas de aço com marca, modelo. Precisa mesmo? Eu acho que não precisa. Eu acho que essa nova leitura vai ser importante para todos nós. Não, é muito interessante, muito forte isso que você disse. Eu acho que tem muito sentido, acho que toca
a todos e acho que de alguma maneira isso vai mudar o mundo, pelo menos essa é a expectativa. Eu também tenho conversado, Amir, com muita gente que vai um pouco nessa linha, né? Eu acho que vem um redesenho e a partir disso, talvez você tenha sido visionário um pouco no seu último livro, que eu estou com ele aqui, que é o Não Há Tempo a Perder. Esse livro eu li, acho que há uns 3, 4 anos, eu não sei nem se é o seu último livro, talvez, esse é o teu último, é o teu último, né? E ontem eu estava dando uma olhada novamente no livro para me preparar aqui para esse papo contigo e me chamou a atenção, dentro disso que você acabou de falar, porque tem um trecho que fala aqui: a vida é curta para repetir caminhos. Este é um mundo sobre a escassez, o medo e a nossa misteriosa capacidade de realizar, começar e concluir. E aqui tem uma frase que eu acho que é perfeita e vai ao encontro que você acabou de dizer: fazendo o máximo com o mínimo. Esse mínimo que eu acho que eu queria te ouvir, ainda que você já tenha falado de alguma maneira, talvez seja isso, né? Pós-coronavírus, a gente talvez não precisa de tudo, a gente precisa de viver o mínimo, mas não o mínimo no sentido de que você precisa ter pouquinho só. Você pode ter as condições básicas para conseguir ter uma boa vida. Esse mínimo, não que você precisa, como pré-coronavírus, tinha que ter posses, tinha que conquistar tudo, grandes corporações, uma coisa de atropelar, olhar muito para si, pouco para os outros, né? Eu acho que fala um pouquinho desse mínimo nesse sentido que você está falando, que você já trazia nesse livro, que eu acho muito interessante, Amir. Queria te ouvir também nessa reflexão, ainda que você já deixou muito claro e muito importante o que você acabou de dizer, cara. Bom, eu acho que eu fui muito feliz na minha realização pessoal como homem, como família, várias coisas que muitas pessoas gostariam de ter, que o dono do banco, quando eu tenho conta, não pode ter. Eu tenho o privilégio de poder viajar para lugares incríveis, mas aos poucos, nesse mundo náutico, onde a gente convive com a finitude e com a escassez de modo tão intenso e próximo, a gente vai percebendo que de fato é possível viver muito bem com muito pouco. Eu fiz pelo menos 40 e muitas viagens para a Antártica, escrevi vários livros, mas a viagem mais legal de todas foi a primeira. Foi a primeira viagenzinha de 100 dias, num barquinho de 250 quilos. Eu gastava 2,7 litros de água por dia, 2,7. E foi uma das viagens mais legais que eu fiz na minha vida, 100 dias fazendo coisas úteis, remando de um continente até o outro, até o continente onde eu moro, calculando a minha posição pelos astros. Não existia GPS, não existia telefonia satelital, e foi uma viagem, uma experiência extremamente feliz. Foi uma experiência feliz. A gente não precisa gastar 200, o brasileiro médio gasta quase 200 litros de água tratada todos os dias, na média. É muita coisa, considerando as pessoas, o número extraordinário de comunidades que não têm saneamento, essa média deve ser muito maior, deve chegar perto de 300. Eu acho que está na hora de a gente pensar em viver de uma maneira mais digna, com menos desperdício. É muito desperdício. Quantas reuniões cretinas eu fui com construtores, com advogados, com contadores em Manaus, Belém, resolver melecas burocráticas, quando a gente podia ter feito o que a gente está fazendo agora. Eu não preciso ir aí no seu estúdio. E você não precisa vir aqui encher o saco no meu escritório. Não precisa. E a gente está descobrindo isso. Eu acho que é um aprendizado extremamente contundente para todos nós. Eu não levo muito a sério a opinião de nenhum especialista, porque a verdade é que não tem ninguém que passou por essa experiência. Outro dia um amigo nosso, vizinho do bairro, psicólogo aqui, psiquiatra, nesses posts nojentos da internet para aparecer, não sei o que, eu falei, não, nas situações, normalmente nessas situações em que acontece um evento de pandemia como esse, eu falei, filho, me conta quando é que aconteceu antes. Desgraçado, deixa de ser hipócrita. Vai cuidar dos seus pacientes, vai tentar ensinar para eles, para os seus pacientes, e não ficar dando palpite na internet. Então, acho que a gente vai aprender muito com isso, e o mundo está dando esses sinais já há muito tempo. Em vários setores, até você viu no setor financeiro, as fintechs estão fazendo os grandes bancos tremerem na base, as agências de publicidade, as fábricas,
a maneira de vender carro, a indústria automobilística que não tinha um plano B. Eu li uma matéria hoje no jornal interessante, onde um corretor falava, nós não tínhamos um plano B. Quer dizer, a gente se acostumou com a venda presencial, fazer o carro sentar, fazer ele esfregar a bunda no couro, não sei o quê, e não dá mais. Então, é uma experiência assim, nova e vai ser marcante para todos nós. E você acha que, dentro disso, você está otimista, Amir, com essas mudanças? Porque talvez esse seja o grande legado. Claro que vidas estão sendo perdidas não só no Brasil, a gente está vendo os números ao redor do mundo, né? Nos Estados Unidos é algo impressionante, o número de mortes por dia, enfim. Aqui no Brasil ainda a gente está numa curva ascendente, a gente não sabe, mas é claro que esse é um lado que preocupa muito. Mas o lado positivo talvez seja essa mudança que você está falando. E você é otimista? Você acha que talvez a história nos mostre quando a gente para, né? Porque o fato é o seguinte, o mundo está parado agora. Neste exato momento, eu gosto muito de usar a analogia do futebol, que é até do livro que eu escrevi, né? Que é o 45 do primeiro tempo. A hora que todo mundo desce pro vestiário, né? Aquele intervalo que você desce para o vestiário, dá uma hidratada, ouve o seu técnico, no caso do ser humano, o coração, para voltar para o segundo tempo para jogar um futebol diferente. Você acha que o mundo joga uma bola diferente agora, pós-coronavírus, no sentido de trazer... Você tem um certo otimismo com relação a isso? Você trouxe um exemplo muito legal da tua filha, né? Que passou a ter um olhar muito mais coletivo do que um sonho só pessoal, né? Mas qual que é o seu otimismo? Como é que você está vendo isso para o futuro, cara? Eu tenho um otimismo dolorido. Às vezes o que é bom para a gente dói. E eu tenho um otimismo dolorido. É difícil comparar a situação da Suécia, 8 milhões de habitantes, da Noruega, 4 milhões de habitantes, mesmo da Itália, com a situação do Brasil. A gente tem um déficit de moradia no nosso país que é absolutamente indecente. Eu não sei porque a gente não transforma isso numa operação de guerra, num grande negócio, para que a gente elimine esse déficit, colocar uma meta. Então, as realidades que acontecem em países menores, o aprendizado não exatamente vale para a gente. Mas eu acho que, em termos globais, vai ser muito importante a gente repensar no que de fato é essencial para nós, em compartilhar os recursos que a gente tem no nosso planeta. A gente está vendo isso há muito tempo. Tem vários, por exemplo, o padrão de consumo americano é maravilhoso, é o sonho de todo brasileiro, mas ele não é aplicável a todo o planeta. Não tem espaço para produzir tanto plástico, tanta energia, consumir tanto petróleo, gerar tantos efluentes e detritos. E eu acho que a consciência nessa escala, numa escala global, de que nós vamos ter que ser mais eficientes, de começar a focar não na moda, no supérfluo, mas na eficiência, no prazer, no benefício e não no bem. Que mania que a gente tem de ter bens? Os bens são efêmeros, não servem para nada. Para que serve um bem? Para trazer alguma forma de benefício. E nós estamos vivendo uma época, e eu estou aprendendo isso com a geração das minhas filhas, elas nunca vão querer ter uma casinha delas. Nunca. Elas querem ter moradia. É uma coisa completamente diferente. E os jovens hoje, principalmente, eles não querem mais ter grandes moradias, sonhos de grandes... Não, eles querem ter um mínimo digno, divertido, conectável. Nós estamos Tem muito do compartilhar, né? Tem muito do compartilhar, né? No meu negócio, eu tenho uma marina onde a gente cuida de 200, 300 barcos, não sei o quê. A gente está vendo isso. Ninguém mais precisa ter um maldito barco. Não precisa ter um barco. Você pode comprar o tempo ocioso de quem tem esse barco. E essa é uma indústria gigantesca. Curiosamente, no meio dessa crise, essa indústria sobrevive. Eu fui feliz nesse aspecto, mas essa necessidade, aliás, essa estratégia de compartilhar os recursos que a gente tem, eu acho ela muito importante para o nosso bem-estar futuro, principalmente em países como o nosso. O nosso é um país muito mais delicado. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, temos problemas crônicos, todo mundo fala, fica em casa, escambau. E quem não tem casa? Quem está na rua, os meus amigos que moram na rua, que não tem casa, os autônomos,
pessoal que vive de serviço, de gorjeta, o pessoal que emprega, os meus amigos que empregam, que estão chorando agora porque estão demitindo caras que trabalharam 30 anos com eles. Estão botando na rua. E não adianta continuar pagando salário, né? Na área de restauração, por exemplo, você sabe, bares, restaurantes, prestadores de serviço, o grosso da remuneração não é do salário fixo, tem uma parcela variável do salário que não está sendo percebida agora e que vai levar à fome, vai fazer muita falta. Então eu sou muito pessimista que a gente vai poder fazer uma transformação de muito impacto, de muitos benefícios futuros, mas esse otimismo meu tem um custo, a gente vai sofrer bem. Agora, de qualquer maneira, toda essa mudança, né, toda essa possibilidade de uma reorganização do mundo a partir desse olhar que você traz, de compartilhar mais, de dividir mais, de não acumular tanto, muda um pouco com o modelo econômico vigente que vinha, aliás, que ganhou ápice nos últimos anos, né? Esse modelo vai ter que ser, o modelo econômico que regia o mundo vai ter que ser mudado, né, Amir, para que esse olhar possa acontecer de uma outra maneira, porque de alguma forma vamos ter que aprender, e que bom, mas a viver com menos, mas podendo desfrutar mais, né? Mas tem aí um lance que é um outro modelo econômico que de repente pode emergir de tudo isso, né? Esse modelo está ligado a uma palavra que você falou que eu acho muito importante, que é o compartilhamento. E para compartilhar, você precisa ser tolerante, você precisa pensar no próximo, você precisa devolver aquilo que você usou, que veio de um terceiro, um pouquinho melhor. Você precisa aprender tudo, até numa área mobilidade. A mobilidade mostra o quanto nós somos grotescos, mal educados, sem cultura, sem respeito. Eu não conheço um único motorista no Brasil que saiba parar no sinal, o carro. Nenhum. Eu tenho 200 amigos Uber. Eu não conheço um que saiba parar o carro no sinal vermelho. Quando você para no sinal vermelho, você tem que parar antes da faixa. E todos, sem exceção, param em cima da faixa. E o certo não é parar antes da faixa, é parar vendo a faixa. Para você enxergar a faixa de pedestre, você tem que parar no mínimo 8, 9 metros antes da faixa. Ninguém faz isso, porque a gente tem essa fome de querer sair na frente, de chegar primeiro, de furar a fila. Então, é muito interessante. E tem um lado positivo, por exemplo, eu ando muito em aeroporto, por exemplo. Ninguém sabe andar na escada rolante. Escada rolante não é para passear e fazer selfie. A escada rolante é um acelerador de fluxo. Então, se você tem uma dificuldade de mobilidade, fica à direita. Mas é imprescindível deixar livre o lado da esquerda. Se você senta numa rodoviária vazia, é um crime botar a sacola em cima do banco vizinho. Põe no chão a sua sacola. O banco vizinho é para alguém que possa precisar sentar. Aí quando você pega uma viagem na estação da Sé do metrô, que tem uma demanda monstruosa, que não diminuiu tanto assim, você vê que interessante. Você sobe aquelas sequências de escadas rolantes e aí o pessoal aprendeu na marra. Quem anda mais devagar ou quem tem muita sacola fica do lado direito. E quem está atrasado, com pressa, tem que trabalhar, ganha pouquinho, vai pela esquerda. Então não é uma questão nem de classe social, é uma questão de uma reforma no nosso comportamento que eu acho que vai acontecer. Que bom, né? Que bom que isso, de certa forma, vai acontecer. A gente já está caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo. Eu só queria te perguntar um pouquinho assim dos seus projetos, o que você está... Claro que imagino que você está aí no seu intervalo, né? Para continuar um pouco na metáfora, enfim, está na sua quarentena, mas o que você está projetando assim para o futuro depois que tudo isso passar? Queria que você falasse um pouquinho disso também. Enfim, você já tem ideia por onde você vai caminhar, enfim? Primeiro eu quero recuperar meu barco. Quando a gente voltou da Antártica, nós paramos o barco nas Falklands e o barco tá lá agora, não temos como chegar lá. O acesso para lá é muito crítico, não tem linha de navio. Tinha uma linha que vinha do Brasil para lá, inaugurado ano passado, que foi cancelado. Como negócio, eu estou tentando aplicar numa escala maior as astúcias que a gente foi aprendendo no mundo dos barcos pequenos, onde você tem pouco recurso, pouca energia, pouca água, e a gente começou a desenhar um projeto de residências flutuantes, de usar os espelhos d'água para moradia. E é um negócio que evoluiu bastante, que eu acho que tem um potencial muito grande, tem uma dificuldade burocrática no Brasil, ninguém sabe como registrar isso.
mas já tem uma cultura muito forte do uso da água como uma maneira muito mais sustentável de você ter conforto em moradia do que simplesmente se empilhando nas margens dos rios, nos vales das metrópoles. Então eu estou muito animado com essa... Que região que é, Amir? Que região começaria? A gente está começando na nossa região, em Paraty, mas a gente está estamos estudando 3 grandes represas que têm potencial muito grande. Essa atividade já existe em quase todos os grandes lagos e represas nos Estados Unidos, em algumas cidades como Seattle, Newport. Os bairros mais pobres de antigamente são os bairros mais disputados hoje. E esses mais pobres eram bairros onde o pessoal não tinha dinheiro para comprar um terreno e construíam suas casas sobre toras de madeira flutuantes, sobre logs. Hoje a gente tem tecnologia para fazer isso, elementos flutuadores certificados, muito mais baratos, muito mais sustentáveis. Então, as soluções que a gente usa para tratar esgoto, para consumir menos energia, para consumir menos água, essa história da higiene, que é muito interessante, que eu brigo por isso há mais de 20 anos. Eu não entendo como esses fabricantes de torneiras, que nem a Deca, conseguem ser tão atrasados no design. As torneiras vão ser provavelmente feitas na China, porque eles estão dominando o mundo para isso. Mas o design é um patrimônio que eles não vão roubar da gente, e o design está errado. A ergonomia está errada. Não adianta lavar a mão num banheiro público. Não adianta. Não adianta, porque a hora que você acabou de lavar a mão, quando você chega na porta, a maldita maçaneta é redonda. E você tem que esfregar e contaminar a mão de... você acabou de lavar a mão, você tem que fechar a torneira. É um crime, não pode. Tem que acionar com o pé, com o pensamento, nem com o cotovelo. O cotovelo eu uso na mesa na minha casa. Eu não quero abrir as portas com o cotovelo. Tem que ser sem contato físico, e a gente tem tecnologia para isso. Então nós vamos repensar muitas coisas interessantes. Legal. E na minha atividade a gente pensa nesses detalhezinhos meio prosaicos, mas que são muito importantes. São muito interessantes. Amir, antes da gente terminar, você fez uma última viagem, eu estava lendo isso esses dias, que você refez, eu não sei se foi o caminho para a Antártica, que você fez com amigos antigos, e você trouxe um novo olhar sobre essa turma toda que vive nos barcos, enfim, de maneira mais simples. Eu não sei aonde que eu li uma entrevista tua que você destaca esse novo repensar, que tem um pouco a ver com o que a gente estava dizendo há pouco aqui, né? De você rever essas pessoas que foram tão importantes para você, que essa viagem, você disse que foi, não sei se foi transformadora exatamente essa palavra, mas foi muito positiva para esse olhar sobre tudo isso. Que viagem foi essa, cara? Fala um pouquinho para a gente, só para a gente encerrar aqui. Foi uma espécie de celebração. A primeira viagem que eu fiz para a Antártica sozinho foi há 30 anos atrás, e por acaso o barco ainda existe, está perfeito. É muito raro um barco não entrar em decadência depois de 30 anos. Eu tinha feito uma viagem de turismo para a Antártica 2 meses antes, e aí eu falei, caramba, vamos para lá com o nosso barco. Aí eu fui com amigos novos, mas com a vontade de reencontrar os amigos de 30, 20, 15, 5, 2 anos atrás, e foi uma experiência muito bacana. Foi uma viagem muito dura, uma das mais duras que eu já fiz, mas hoje eu sou 30 anos mais velho, e a gente fez a viagem quase com 9 dias a menos, quer dizer, com uma performance muito maior, quer dizer, você vê como a tecnologia ajudou. A gente usou só isso aqui, eu não levei uma carta náutica, nenhuma. Não, no celular, tudo digital, previsão meteorológica, comunicação digital, satelital, WhatsApp, tudo numa porcariazinha de vidro como essa. E foi muito legal encontrar amigos que poderiam hoje estar nos seus países, vivendo nababescamente, nos seus barquinhos lá, desfrutando a vida, ganhando um dinheirinho suado, difícil, mas muito felizes. E eu adorei a experiência. O barco está lá nas Falklands. Assim que acabar essa confusão, se acabar, eu pretendo ir lá buscar... Né? Esperamos que sim, né? Mas foi uma viagem muito gratificante, e foi também gratificante para mim ver o brilho nos olhos dos amigos que eu levei para lá, que já tinham algumas experiências, alguns não tinham, o quanto essa viagem foi transformadora para eles. Que legal. Amir, para encerrar agora mesmo, eu queria que você deixasse aqui a indicação de um livro, né, que é a marca aqui do nosso podcast. Um livro, pode ser um livro seu ou um livro que você está lendo, que você acha que
que seria interessante as pessoas lerem também. E depois, na sequência, eu queria que você escolhesse a música que vai encerrar aqui a conversa contigo. Aliás, uma conversa deliciosa, foi muito legal, tem muito aprendizado aí no que você falou. Vai lá, Amir. Bom, o meu editor lá, o Luiz Schwartz, lá da Companhia das Letras, deve me odiar, porque eu deveria indicar os livros. Eu tenho vários livros que o primeiro já tem mais de 180 edições, né, os 100 dias, 100 dias. Mas um dos livros que eu mais gostei de ler até hoje, que eu volto a reler, e nesse momento estou relendo de novo, é de um dos autores brasileiros que melhor domina o texto literário, é o Campos de Carvalho, e o livro é A Lua Vem da Ásia. É um viajante imaginário que passa mais ou menos preso num hospício aquilo que nós estamos passando agora. E o texto é maravilhoso porque tem um humor meio satírico, assim, muito afiado. Legal. E música, para mim, é o maior compositor da história do Brasil. É um cara que nunca fez sucesso no circuito Rio-São Paulo, que é o Elomar. E uma das músicas dele que eu mais gosto chama Cantiga do Estradar. E ele fala com o linguajar do sertanejo do interior baiano, e quando você começa a prestar atenção, é um livro de altíssimo conteúdo literário, filosófico, de uma erudição que nenhum outro autor, nem Chico Buarque, chegam aos pés do Elomar. E ele é um cantor do sertão, é um compositor, a obra dele é gigantesca, e eu sou um ardoroso fã dele. Cantiga do Estradar, do Elomar. Que legal, Amir. Poxa, muito obrigado pela conversa, por esse papo muito gostoso. Como eu disse há pouco aqui, acho que tem muito aprendizado, tem um novo olhar e que possamos, né, superar esse momento e sairmos transformadores, né, que o mundo possa voltar para o segundo tempo aí, com mais energia, com novo olhar, com mais compartilhamento, com tantas coisas legais aí que você tão bem descreveu nesse papo. Muito obrigado, Amir. Oxalá, prazer em estar com vocês. Obrigado pela entrevista.